Mitre, Exetec, Elba, Cyrela e Iven. Hoje eu vou falar sobre o ciclo da construção civil aqui no nosso mercado, mas antes de começar esse vídeo, dá um like, se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal e ative as notificações. E vamos lá, né, pessoal? Recebo muitas perguntas sobre esse setor, um setor que tem demonstrado uma performance excelente nos últimos meses e que estava totalmente fora do radar, né? Ninguém imaginou durante a crise que a construção civil, não só as ações da construção civil, né, mas a construção civil como setor iria decolar no meio desse cenário todo. Foi algo fora do radar. Bom, quando a gente olha para a performance dessas ações, né, do meio de abril até o meio de outubro, né, o que a gente vê é uma performance assim excelente, né, as empresas subindo entre 40% e 90%. Eu peguei essas 5 ações aqui, que são empresas mais expostas ao mercado, à Praça de São Paulo, né, média e alta renda, mas a gente viu uma alta generalizada no setor de construção civil como um todo. Eu gosto de outras empresas, cases específicos, aqui são empresas mais premiums, tá? Mas a gente está vendo uma alta generalizada, né? E a construção civil em si está crescendo muito. E quando a construção civil cresce, ela impulsiona uma série de outros tipos de empresas, né, correlacionados. Então, aço, né, é um dos insumos básicos para a construção civil. Quando a gente fala de aço, a gente está falando de aço longo, tá? Vergalhão, ou seja, quem é mais exposto, Gerdau tem uma forte exposição a esse mercado. Além disso, o que a gente vai começar a ver, né? Um ciclo. As empresas começam a lançar, começam a crescer, as obras começam a subir, né? Quando a gente fala de edifício, e daqui a 3 anos elas começam a ser entregues. E aí você começa a ter uma forte demanda de outras cadeias, né? Como revestimento, móveis. Então tem algumas empresas que estão atreladas a esse setor que vão ser impulsionadas ou que já estão sendo impulsionadas, tá? São empresas que muitas vezes as pessoas não reparam, mas existem algumas empresas que estão ligadas ao setor de construção civil, tanto do lado de insumo, quanto do lado pós, né, entrega, que vão ser impactadas, e eu estou deixando aqui um link de algumas empresas, tá? Um relatório que a gente fez aqui das empresas esquecidas na bolsa, mas que estão atreladas a essa retomada. Então quem quiser é só baixar, é gratuito. Bom, mas vamos lá, né? Essa retomada, esse forte crescimento da construção civil, quando a gente começou a ver no primeiro semestre ainda, no finalzinho do primeiro semestre, não foi algo puramente do nosso mercado. A gente viu isso de forma global. A gente viu uma retomada da construção civil lá fora também. E aqui, seguindo os passos das outras economias, tá? Então, tem um componente cíclico, né, que a gente vê que está atrelado aos juros. Então, esse movimento todo não é um movimento unicamente de Brasil. Lógico que o Brasil tem muita carência ainda do lado habitacional, mas tem uma correlação com tudo o que está acontecendo lá fora e esse movimento, né, esse momento de liquidez abundante nos mercados. Então, a primeira coisa que é importante nesse momento a gente olhar, crédito, tá? Bom, quando a gente fala de setor de construção civil, é um setor que é dependente de algumas variáveis, né? Emprego, confiança, renda e crédito. Crédito é uma das mais importantes, tá? E o que a gente está vendo nos últimos meses, tá? Os bancos estão fomentando muito a economia. Os bancos nesse momento, né? Já falei aqui no canal algumas vezes, eles não são parte da crise, eles têm algum impacto, mas eles são parte da solução da crise, né? O que a gente vive hoje é um pulo entre as empresas, as pessoas se ajustarem entre o descasamento de receita e custos até a economia estar girando novamente. E os bancos são esse elo, né? Eles vão dar liquidez, eles vão conseguir fazer essa ponte, que é muito importante, e eles estão fazendo isso. Quando a gente olha para crédito no Brasil, a gente vê um crescimento. Então, quando a gente pega, por exemplo, o saldo nos últimos 12 meses, o saldo da carteira de crédito do Brasil, né, de todo o sistema financeiro, a gente vê um crescimento de 12%. Quando a gente olha para os spreads, eles estão caindo, né? Então, se a gente pegar nos últimos 6 meses, eles caíram da casa dos 18% para os 15%. Então, está tendo um auxílio aqui, os bancos estão fomentando, né? E quando a gente olha para a inadimplência, até a inadimplência caiu, né? Caiu da casa dos 3,3%
para 2,6, 2,7. Lógico que está todo mundo rolando dívida nesse momento e dando fôlego para as pessoas e para as empresas, mas isso aqui é importante. Mas quando a gente começa a olhar especificamente para o setor de construção civil, tá? Os recursos direcionados aqui a pessoas físicas, a gente vê um baita de um boom, tá? Então, quando a gente olha aqui nos últimos 12 meses, o crédito, as concessões de crédito, né, para a construção civil cresceram 24%. No trimestre, né, então se a gente pegar os últimos 3 meses, né, então a gente está falando aqui de junho, julho e agosto, contra os 3 últimos meses, né, a gente vê um crescimento de 36,2%. Ou seja, o crédito habitacional, né, o crédito para financiamento imobiliário está crescendo muito, está tendo a oferta está aumentando. Isso é bom. Então o que a gente está vendo aqui, por um lado, né, os bancos estão fazendo a parte deles, eles estão fomentando, estão dando liquidez, né? A gente viu recentemente aí várias medidas das instituições para conseguir, né, fomentar esse mercado. Outro ponto importante, né, não é só o volume. Acho que o volume é uma das coisas importantíssimas. A gente vê os bancos fazendo isso, mas é o nível de juros, né? A Selic caiu, a gente está vivendo uma Selic a 2%, que é um negócio novo para os brasileiros, né? Tanto do lado de quem quer tomar crédito, quanto do lado de quem quer investir. Então, se por um lado o custo de oportunidade caiu para quem quer investir, né? Então você não tem mais a bolsa renda fixa lá, os 14,25 sem risco, você tem 2% que apanha da inflação, você tem que botar seu dinheiro para trabalhar, seja na bolsa, seja na economia real, seja investir no imóvel, empreendendo. Então isso fomenta, já ajuda o mercado, né, a roda a girar. Além disso, o lado da pessoa que está querendo tomar crédito, né? Isso ajuda muito. Então, juros baixos é um negócio inovador no Brasil, né? Um negócio sem precedentes. Se a gente viver 2 anos, 3 anos com juros nessa casa, né, ou abaixo de 5%, vamos ser um pouquinho mais realista, a gente não tem ideia da capacidade disso, mas a gente está vivendo praticamente em países onde tem um nível civilizado de juros. E isso para o brasileiro é sem precedentes, a gente não sabe, não tem ideia do quanto isso pode fomentar a economia brasileira. Mas só um exercício aqui, né? Para quem está tomando crédito, vamos pegar aqui, por exemplo, o Itaú lançou recentemente uma linha de crédito imobiliário, né? Que está saindo na casa dos 5,4% ao ano, tá? Então eu fiz uma comparaçãozinha aqui. A pessoa que quer tomar um crédito de R$500 mil, parcelados aqui em 300 parcelas, tá? Então, que é mais ou menos o padrão que as pessoas pegam. A taxa de juros básico, né, para esse tipo de operação estava por volta de entre 7 e 7,5. Eu peguei 7,2. Então, para quem queria financiar um imóvel de R$500 mil em 300 parcelas, a gente estava falando aqui de uma parcela inicial de quase R$4.600. Com uma taxa de juros, tá, a 5,4 ao ano, a gente está falando de 3.800. Ou seja, tem uma redução aqui de 16% só na parcela, né, na parcela inicial aqui, que eu peguei o modelo SAC, tá? Então, aqui, amortização constante. A parcela começa mais alta e depois vai decrescendo ao longo do tempo. Sem colocar outros fatores, né? Então, por exemplo, estão reduzindo a parcela mínima de entrada. Antigamente era 20%, agora tem alguns bancos financiando até 90%. Então, você reduz o capital mínimo para comprar um imóvel. Você reduz taxa de juros, fomenta. Então, assim, você aumenta o volume, né? Porque antigamente era um nível de dificuldade, agora você facilita, as coisas começam a rodar. Então tem dinheiro abundante, você consegue pegar crédito e o crédito está mais barato. Tudo isso fomenta essa indústria, tá? Bom, tem mais um fator que a gente deve somar a tudo isso, né? Que foi uma mudança de hábitos das pessoas. Do dia para a noite, todo mundo se viu obrigado a ficar em casa. O home office se tornou uma realidade. Não acredito que todo mundo que entrou em home office vai ficar, mas também não é todo mundo que vai voltar. Então, cada vez mais as pessoas perceberam o valor, né? Que ter uma casa, um apartamento maior, com área de lazer é importante. Então, muita gente está investindo nisso, né? Então, deixando de investir, por exemplo, em carros, né? Você não fica mais no trânsito em São Paulo, você não utiliza mais carro, você fica em casa. Então, é muito mais útil ter uma casa maior, com lazer. Então, tem esse fator. Lembrando, né, gente, que quando a gente fala de construção civil,
a gente está falando de um setor cíclico, tá? Então, assim, são setores que é um setor que pega um bom momento, né? Surfa por alguns anos e depois provavelmente fica um setor meio parado, né? Então, por definição, a gente olha a construção civil, ela tem anos de expansão, depois disso ela trava, né? Tem anos de retração, dado todos os componentes, depende de muita coisa, né? Como eu falei aqui, juros, emprego, renda, confiança, entre outros pontos, tá? E uma coisa importante, né, que eu sempre falo desse setor, quando a gente olha para a construção civil, existem alguns pontos específicos. Como eu falei, não é um negócio que não existe recorrência, né? Pensa que a construtora, ela tem que viabilizar, ela tem que achar o terreno, né? Comprar muito bem, viabilizar o projeto, criar o projeto do lado de design e tudo mais, fazer a venda, né? Executar, e tudo isso tem um ciclo, isso começa, isso encerra. Depois disso, começa tudo de novo, né? Então, é uma empresa de execução. Então, sempre quando eu olho para a construção civil, o que eu gosto? Eu gosto de olhar de empresa onde tem dono, né? Ou seja, tem família ali que comanda aquilo há muito tempo, sabe executar muito bem, do que na contramão de investir em empresas, por exemplo, de construção civil que são geridas por corporação, por executivos, né? Isso não funciona, isso a gente viu na última década, aí, quando algumas empresas tentaram fazer isso, que deu errado, deu ruim ali, por essas características, tá? É um setor peculiar que depende muito da execução de algumas pessoas que entendem muito, tá? Então esse é um ponto importante para quem olha para a construção civil, olha com cuidado. Bom, e como eu falei, deixei um relatório aqui embaixo, tá? Tem duas empresas aqui que estão atreladas ao setor de construção civil, que estão na cadeia e que pouco a gente fala, então quem quiser baixar é gratuito. Se você gostou desse vídeo, dá um like, se inscreva no canal e até a próxima.